A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o trimestre de 2021, agora na lição de número 9, o Ministério de Pastor. Ser pastor é algo divino, é o cargo mais baixo. Embora nas denominações, denominacionalmente falando, ele seja apresentado como o mais alto. O pastor é o maior servo. E na verdade, se é servo, não pode ser maior, né? Se é grande, não pode ser servo. Se é servo, não pode ser grande. O ministério de pastor, nas Escrituras, evangelista, pastor, apóstolos, eles não são tidos como cargo, eles são tidos como ministério, dom espiritual. Como nós estamos estudando dons espirituais e ministeriais, o ministério do pastor é nas escrituras o menor, pelo fato de que ele é o servo. Mesmo que o significado de seu termo não seja o mesmo que diaconia, diácono, que é serviço. Vamos ao nosso texto áureo. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Aqui Jesus se retrata como o bom pastor, porque a figura do pastor é sempre a figura do que sofre. O pastor tanto era o protetor, apacentador, cuidador, o que se preocupava com as ovelhas e o que sempre ia adiante das ovelhas, tirando de seu caminho tudo aquilo que não devia. Isto fala da sua orientação. Mas vamos à nossa lição. Verdade prática. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe. Diz assim. João 10, 11, 14, Tito 1, 7 a 11, 1 Pedro 5, 2 a 4. Você acompanha comigo na Bíblia ou na lição. João 10, 11. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Aqui tem uma aplicação cultural nessa questão, né? Que no Oriente os pastores vão à frente das ovelhas e as ovelhas conhecem a voz deste pastor e não acompanham o estranho. Segue apenas o pastor porque elas conhecem o seu pastor, que não é um mercenário. O mercenário era um homem contratado apenas para olhar as ovelhas e as ovelhas não o reconheciam por isso. Porque convém, agora Tito 1,7, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo. Você pode até sublinhar o texto, né? Eu costumo fazer isso, é muito importante. Ele tem que ser irrepreensível, ele precisa, como despenseiro da casa de Deus. Note porque eu disse que o bispo, ele é o pastor, ele é o servo, é aquele que tem a posição mais baixa. O dispenseiro era alguém que ficava na despensa da casa. É alguém que tratava de se preocupar com a questão do alimento da casa. Tanto a preservação, quanto a distribuição, quanto a prover, a providência. Então, o bispo é um dispenseiro. Isso está muito diferente, porque hoje em dia você vê muito que quem não entende o ministério pastoral acha que é o destaque da igreja. Mas ele não é todas as coisas focando nele. Ele é o dispenseiro da igreja. Ele é o que serve a igreja. E detalhe, o dispenseiro, ele não era visto pelo visitante. O dispenseiro não ficava no lugar de honra diante do visitante. Ninguém via o dispenseiro ao chegar numa residência. Então, o que Paulo está dizendo, convém que o bispo seja irrepreensível. Não é perfeito humanamente, mas que não há do que se repreender. Como despenseiro da casa de Deus, não soberbo nem iracundo, nem dado ao vinho. Olha só, não soberbo, não pode ser iracundo, alguém que se ira facilmente, nem dado ao vinho, alguém que tem vícios, nem espancador. Espancador aqui não é apenas violência física, eu aplico aqui como também sendo a questão de
prejudicar, fazer enfermar, como é que eu posso utilizar aqui? Fazer a igreja sofrer também com palavras. Hoje nós vemos muitos desabafos, entre outras coisas indiretas, não é próprio de um pastor. Nem cobiçoso, ele não faz o trabalho por dinheiro, de torpe ganância, ele não faz o trabalho visando a questão financeira. Ele precisa cuidar de sua família, o obreiro é digno do seu salário, mas não é este o foco prioritário dele, isto é, ele não prioriza dinheiro, ele prioriza o reino. Mas ele tem que ser como? Ele tem que ser dado à hospitalidade, um pastor que não gosta de receber pessoas, nem de visitar, nem de receber pessoas no seu trabalho. Aqui não diz respeito simplesmente à casa, mas também ao trabalho, né? À sua igreja. Ele tem que saber receber bem as pessoas, ele tem que ser amigável às pessoas, né? Amigo do bem. O pastor, ele não deve expor opiniões que sejam, que apoiem aquilo que é mal. Por exemplo, o pastor apoiar, por exemplo, vamos dizer aqui, apoiar que a política esquerda, que é a favor da violência, é a favor do aborto, é a favor do homossexualismo, e ser de uma forma agressiva, e apoiar certos tipos de coisa que não é bom. Então ele tem que ser alguém que é amigo do bem. Note que não diz amigo do bom, mas diz amigo do bem. Moderado, moderado é alguém sensato, é alguém equilibrado, ele não é de mais, mas ele também não é de menos. Ele precisa ser justo, não pode disciplinar alguém só porque ele está chateado, ou excluir, ou tratar diferente, ou agir com injustiça de alguma forma. Ele precisa ser santo. Esse aqui é santo no sentido de separado, é alguém consagrado ao Senhor. O jejum é parte fundamental da consagração individual em relação à oração, mas a consagração não é num todo, o jejum não é num todo a consagração do indivíduo. Então a Bíblia está falando de uma condição de estar, de ser, e não apenas de estar jejuando, né? Então a condição de ser, ele precisa ser santo. Ele tem que ser temperante, também fala de sobriedade e equilíbrio em todas as coisas, inclusive no autodomínio sentimental, emocional. Ele tem que, aí diz o texto do versículo 9, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Ele tem que reter firme, não é reter fraco, é reter firme a fiel palavra que é reter. Reter é manter, reter é continuar sustentando, né? Então ele não muda a sua doutrina. Palavra que é conforme a doutrina da palavra de Deus, tá? Não confundir com usos e costumes, o que não é a questão aqui, ninguém tem nada contra usos e costumes, mas não é a questão. Para que seja poderoso, quando ele é todas essas características, então o que ele é? O resultado é para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, que é aconselhar, como para convencer os contradizentes. Então, quando você tem como supremo pastor Jesus, quem de vocês me acusa que eu tenha algum pecado? Ninguém pôde dizer nada, ninguém pôde questioná-lo. Por quê? Porque ele era poderoso. Por causa do seu bom testemunho, Jesus era poderoso para demonstrar com a sã doutrina, como também para convencer os contradizentes. Jesus debateu muito como o grande pastor que ele é. E aí nós devemos tomar essa figura de Cristo em nós, para sermos poderoso para aconselhar com a sã doutrina. Aí é aí que pega. Se eu não estudo a doutrina, se eu não conheço a palavra, eu vivo de sentimentalismo, experiência pessoal e não conheço a doutrina, como é que posso ser poderoso na doutrina? Como é que eu posso convencer os contradizentes com a doutrina? Aí diz, porque há muitos desordenados, ou não é? Na igreja. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Paulo aqui falando
a Tito sobre um problema envolvendo aquela igreja específica, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Tinha pregadores que estavam ensinando heresia em troca de ganhar dinheiro ou de se apresentar. E aí o pastor da igreja, Paulo está dizendo a Tito, que tem que ser um homem firme, irrepreensível, hospitaleiro, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, não podia ser soberbo, não podia ser iracundo, e não é fácil lidar com um contradizente na igreja sendo iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Olha que coisa. Porque há muitos desordenados. 1 Pedro 5, o que a Bíblia está dizendo? Paulo está dizendo que se ele for essas boas qualidades do pastor real, que a Bíblia ensina, o verdadeiro pastorado, se ele tiver essas características, não vão conseguir resisti-lo jamais na obra que ele desempenha para o Senhor. 1 Pedro capítulo 5, 2, 3 e 4. Apacenta o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não se sentindo obrigado, não fazendo com sensação de obrigação, é o sentido da força aqui, nem por torpe ganância, por condição financeira, mas de ânimo pronto, está sempre pronto, o ânimo, o aspecto do ser, o espírito do homem no momento da ação. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, ele não é o chefe, ele é o pastor, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não dá para seguir um pastor que ele é pior do que as ovelhas. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluias! Olha que coisa maravilhosa. Os objetivos da nossa lição é reconhecer o papel fundamental de Jesus como sumo pastor, é classificar as características de um verdadeiro pastor e é conscientizar-se da missão do ministério pastoral. Eu quero convidar a você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma das nossas lições. Quero convidar a você a nos compartilhar, pedir que nos compartilhe e deixe o teu like, isso ajuda muito o canal a progredir. A palavra-chave do nosso estudo é pastor, evidentemente, que é um guia espiritual. O pastor não é um imperador, é um guia espiritual. Mas também ele tem autoridade de liderança, né? Vamos lá. Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13, 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Marcado pela humildade e despojamento da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento. O objetivo grande, ou o adjetivo, grande, enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão, do pecado, porque ele é Deus, né? E uma coisa, você quer saber como é um verdadeiro pastor? Jesus ensinou o tempo inteiro aos discípulos. Agora imagine o que é viver com o verdadeiro, o supremo pastor, viver com o maior exemplo de ser pastor, sendo ensinado por ele. Jesus ensinava com palavras, Jesus ensinava com sinais, Jesus ensinava com testemunho. Jesus ensinava com palavra, quando expunha as escrituras, através de parábolas ou dos próprios textos sagrados ou das coisas do seu dia a dia. Jesus ensinava com sinais. Esses sinais tanto eram em ordem espiritual, físico, humano e natural, no sentido de força da natureza, como acalmar o mar ou multiplicar pães e peixes, é modificar a natureza, fazer maravilhas na natureza. E também ensinava com o seu testemunho. A pregação de Jesus era o tempo integral e ele tinha que ser isto. E olhar-se para Jesus
aprenderiam a ser bons líderes. E demorou muito para os apóstolos vivenciarem isso. Eu tenho um livro aqui em minha humilde biblioteca que eu gostaria de indicar para os irmãos, que trabalha com essa questão de como Jesus treinou os seus apóstolos, para serem bons líderes. É editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o Treinamentos dos 12 Apóstolos. É um livro espetacular, é um livro sensacional. Tem muitas coisas aqui de opiniões do próprio autor, mas também tem muita coisa aqui que cabe você analisá-los com as escrituras. Você vai aprender muito se utilizá-lo, né? O Treinamento dos 12, né? Entre outros livros. Eu gosto muito desses tipos de temas sobre treinamento de liderança. É muito importante a questão de treinamento de liderança. Então fica aí a dica aí para os irmãos. Observe aqui uma coisa. Então Cristo quer aprender sobre ser pastor, veja o comportamento de Cristo, ele é a matriz do pastor. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso ele é o bom pastor. Então nós temos Jesus como o pastor supremo, nós temos Jesus como o pastor que conhece as ovelhas, e a Bíblia Sagrada nos menciona, pessoal, que um dia nós conheceremos a este pastor como por ele nós somos conhecidos. Hoje nós conhecemos em parte, e um dia nós o conheceremos como por ele somos conhecidos. Aqui o comentarista é maravilhoso. Ele disse, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Essas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Esses aspectos são apenas em questão de Jesus. Uma das principais fontes de economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem um lucro diário. No tempo de José, os pastores eram tidos como algo desprezível aos olhos dos egípcios, né? Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui, diferente dos pastores que garantiu seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Jesus conta a parábola da ovelha perdida no capítulo 15 de Lucas, o capítulo dos achados e perdidos, em que ele fala do pastor que vai à procura da sua ovelha que se perde. Esse Jesus, ele dá a sua própria vida para resgatar as suas ovelhas de volta a Deus. Então Jesus, o pastor supremo, ele conhece as suas ovelhas e deu a sua vida por elas. As características do verdadeiro pastor. Como é um verdadeiro pastor? Eu fiz um resumo da leitura bíblica, não foi? Ele tem que ter um caráter íntegro, faz parte do exercício pastoral, a aptidão para ensinar, aconselhar, comunicar-se de forma clara com a igreja local, mas essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Imagina aprender com alguém que ensina muito bem, mas não vive nada do que ensina. Ele simplesmente perderá a sua autoridade, mesmo que o que ele fala seja as Santas Escrituras, mas ele perderá a sua autoridade como o pastor pelo mau exemplo. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto, de simplicidade e mostrar-se esbanjador, de humildade e comportar-se soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Glória a Deus, que se destaque bem isso. Exemplo para os fiéis e os infiéis também. O texto bíblico de 1 Timóteo 3:2-3 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito,
tais como autocontrole, mansidão, bondade, amor. Essas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o Senhor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente, ou que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. É bom que ele tenha o bom testemunho dos de fora, que ele não seja provocador contra o ímpio, mas que ele seja visto como um homem de Deus. Ele também tem que ser um exemplo para a família. Aí é que está. Quem, excetuando Cristo, me conhece melhor do que minha esposa? Ninguém. Nem meu pai, nem minha mãe, ninguém me conhece melhor do que minha esposa e filhos que convivem comigo. Eles me conhecem, minha esposa até mais, pela intimidade de estar mais tempo comigo, de estar há mais tempo antes dos filhos também comigo. Mas ninguém me conhece mais do que eles. E existe muito caso em que o pastor é um na igreja, outro na rua e outro em casa. Isto é um problema muito sério em nossos dias. Então não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministério do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para o ministro do evangelho, um exemplo para a sua família. A gente vê muito, irmãos, pastores tratando suas esposas de modo arrogante, tratando seus filhos de modo ignorante, como nós vemos filhos de pastores que não sonham em ser pastores, porque ele não vigia no que fala em casa. Muitas vezes fala até mal da própria igreja diante da sua família. Nunca fale mal da igreja diante de teus filhos. Não deve falar mal da igreja diante de ninguém. E menos ainda diante da tua família, diante dos teus filhos. Quando você, ao invés de sentar com teu filho para ler a Bíblia, você fala da igreja, você fala dos defeitos de alguém, ou você é um ignorante em casa, sendo diferente do que é no altar da igreja diante dos irmãos, o pensamento da sua família é: este homem é um hipócrita, ou então esse negócio de igreja e evangelho é só fachada. E aí? Nós precisamos vigiar muito com essa questão, né? Glórias a Deus, não termos do que nos envergonharmos. Do pastor, então, espera um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis e os infiéis e também para toda a sua família. O ministério pastoral é o terceiro tópico. A missão do pastor qual é? O termo pastor, sublinha aí, o termo pastor do grego poieme, no Novo Testamento tem um significado de apacentador de ovelhas. Apacentador de ovelhas. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Verdade. Agora, é necessário deixar bem claro que grande número de pastores desistem de ser pastor. Alguns até se suicidam. E que fique bem claro que se suicidou é porque deixou a comunhão lá atrás. Eu não acredito que um crente cheio do Espírito, da alegria do Espírito, do fruto do Espírito, se suicide. Diante de todas essas características de qualificações de um bom pastor que já mencionamos aqui com as Escrituras. Mas, quando ele toma para si, ele não é o milagreiro para resolver problemas que não têm solução humana, mas ele é o orientador para sempre mostrar, trazer sustento, alimento espiritual, atender suas demandas, que às vezes essas demandas não é necessariamente tomar o peso do sofrimento dos outros sobre si, mas mostrar-lhes, abrir-lhes os olhos, para que preste atenção, para que a ovelha preste atenção, que aquilo que humanamente é impossível para o pastor e para esta ovelha resolver, ele possa trazer esperança e orientação à ovelha nas Escrituras, para que ela tenha fé e ânimo
que pode se resolver. Mas, querido colega pastor, não leve para si a cruz que não é tua. Cada um deve tomar a sua cruz e seguir. E há muitos líderes acarretados emocionalmente e desgastados com a obra, porque esquece-se de sua própria humanidade. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministro envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização, a missão, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a obra da igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da sua igreja local. E aí é outra questão que nós vemos muito acontecer em nossos dias, a corrupção dentro disto. Mas é o que a Bíblia nos ensina, é que as qualificações do pastor é que ele é honesto. O cuidado contra, e ainda tem muito homem de Deus, tá? Honesto. O cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmos e não as ovelhas. Eles exploravam o rebanho e não poupavam. Ezequiel 34, 2 e Ezequiel 34, 3. Não demonstrava amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. 34, 4 a 6. O próprio Deus é contra os falsos pastores, como diz Ezequiel 34, 8 a 10. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que esse retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizantes. Esse texto de Ezequiel 34, muitos que são contra a existência de pastores na igreja afirmam: a Bíblia diz que não deve ter pastores. Porque aí apresenta o texto de Ezequiel falando dos falsos pastores. Ora, para se falar do falso, é necessário conhecer o que é verdadeiro. Para se saber o que é falso, como é que eu sei o que é falso? É fazendo uma comparação entre o que é falso e o verdadeiro. Logo, o verdadeiro tem que existir. Então, o texto sagrado de Ezequiel, meu querido, não está depondo contra os pastores. Está falando contra os pastores falsos. E implicitamente está atestando a existência de verdadeiros pastores que agradam ao Senhor. Sinopse do tópico, então, aqui que vamos fazer, que é o último tópico, é a missão dos pastores, ela é múltipla. Ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos, como é o caso da administração. Nem tudo no ministério pastoral é espiritualista ou deve-se espiritualizar. Existem as questões que ele precisa cumprir. Ele precisa atender, conhecer, reconhecer as demandas naturais que fazem parte do seu trabalho ministerial. Amém? Deus abençoe, espero ter te ajudado mais uma vez. Essa nossa lição que a gente tenta ser o mais rápido possível, né, para não ficar tão longo, então a gente acaba resumindo muito, não trazendo tanta informação. Mas Deus abençoe, meus queridos e amabilíssimos irmãos. Deus continue abençoando mesmo a vida de vocês. Aqui a próxima lição é a 10, o Ministério de Mestre ou Doutor. Deixa o teu like, se inscreve no canal, conheça o canal também, o nosso canal onde a gente sempre está lá, o Movimento Pentecostal. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima lição, querendo Deus. Deus abençoe. Vem uma nova revista por aí já, hein? Muito boa, por sinal. Deus abençoe os irmãos.